Todos. Ordem do dia para a quinta reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Arantina. Eu estou avisando que essa reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo para o Facebook da Câmara Municipal. Convido a todos os presentes para fazerem as orações. Chamada dos senhores vereadores presentes. Chamada dos senhores vereadores presentes para a quinta reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Arantina, Minas Gerais. Sala das sessões, 18 de março de 2025. Presidente Maria Aparecida de Almeida Oliveira. Vice-presidente Daiane Aparecida da Silva. Secretário Francisco de Assis Carvalho. Vereadora Joana Darque de Almeida Camargo. E vereadores João Antônio Silva Júnior, Giovânia Aparecido Pereira, Elvio Misael Neto, João Bosco de Sá e José Roberto de Almeida. Leitura da ata da sessão anterior. A ata da quarta reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Arantina, Minas Gerais. Resumo: comparecimento, requerimento 0203 de 2025 e alteração para incluir moção de pesar número 01 de 2025 e encerramento. Aos 13 dias do mês de março de 2025, às 18 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Arantina, sob a presidência da senhora vereadora Maria Aparecida de Almeida Oliveira, compareceram os senhores vereadores Giovânia Aparecido Pereira, João Bosco de Sá, Elvio Misael Neto, Francisco de Assis Carvalho, João Antônio da Silva Júnior e as vereadoras Joana Darque de Almeida Camargo e Daiane Aparecida da Silva. Ausente o vereador José Roberto de Almeida, com ausência justificada. Havendo número legal, a senhora presidente declarou aberta a sessão, convidando os senhores vereadores a fazerem suas orações de prece, após feita a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de alteração da ordem do dia foi aprovado. Logo em seguida, feita a leitura dos requerimentos 002 e 003 de 2025. Após feita a leitura da moção de pesar 01 de 2025 e colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e, para constar na nossa presente ata, que após lida, vai assinada pelo presidente e demais vereadores. Sala das sessões, 13 de março de 2025.
projeto de resolução número 002/2025. Eu encaminho para a Comissão de Justiça. Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham pela internet. Senhora Presidenta, o parecer já está junto ao projeto, viu? Pela ordem, senhor presidente. Queria fazer a gentileza de fazer a leitura do projeto, por favor. Obrigado. Projeto de Resolução 02 de 2025. Dispõe sobre a alteração do artigo 88 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Arantina e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Arantina, no uso de suas atribuições conferidas pelo Regimento Interno, aprova a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 88 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Arantina, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 88. As reuniões ordinárias realizar-se-ão nas terças-feiras, às 14 horas, transferidas para o primeiro dia útil subsequente, se for feriado, com duração máxima de 4 horas. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Arantina, 13 de março de 2025. Presidente da Câmara, Maria Aparecida de Almeida Oliveira. Vice-presidente, Daiane Aparecida da Silva. E secretário, Francisco de Assis Carvalho. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao projeto de resolução 02 de 2025. Senhora Presidente, quero levantar uma questão de ordem, por favor. Eu quero protocolar um pedido para que seja respeitado o prazo para emenda, por favor. Requerimento 04 de 2025. Assunto: observância de disposição regimental. Senhora Presidente, o vereador que este subscreve, com fundamento no artigo 150, inciso 5 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requer com devido respeito que Vossa Excelência observe as disposições contidas no artigo 36, inciso 1 do Regimento Interno, com a finalidade de garantir a este vereador o direito assegurado pelo parágrafo único do artigo 163 do Regimento Interno, que diz, abre aspas, as emendas deverão ser apresentadas no máximo de 10 dias contados do recebimento do projeto pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação, fecha aspas, grifo nosso. Justificativa. O presente requisito tem por finalidade solicitar ao presidente da Câmara que observe rigorosamente o regimento interno, uma vez que trata de norma fundamental que rege o funcionamento do Poder Legislativo, assegurando a legalidade, a
a ordem, a imparcialidade, a eficiência legislativa e a segurança jurídica. Além disso, o descumprimento desse instrumento normativo essencial pode acarretar a nulidade de atos, comprometendo a regularidade e legitimidade do processo. Termos em que pede deferimento Arantina, 18 de março de 2025. Vereador João Bosco de Sá. Eu coloco para o plenário esse requerimento. Aqueles que forem... Senhora presidente, Só um instante. eu tenho o direito de fazer o uso da palavra, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, mas eu sou um vereador eleito pela população de Arantina, né? E eu exijo respeito. Eu sou um homem casado, eu tenho família, e eu não estou aqui para brincar. Eu não sou vereador de fazer de conta. Então, eu exijo respeito. Colocar em plenário um requerimento que tem previsão no regimento interno é atropelar, né, da maneira mais grotesca que existe. Porque só coloca em plenário o que não está no regimento interno. Aí é decidido pelo plenário. Eu quero ter o direito de apresentar emenda. Eu sou um representante da população de Arantina. Eu não sei o porquê da pressa da aprovação desse projeto de resolução, né? Eu até fico meio admirado com essa mudança de horário, porque foi falado durante a campanha pelos vereadores da base do prefeito que precisava mudar a Câmara, precisava renovar para poder estar fazendo diferente. Está voltando coisa de muitos anos atrás, tirando o direito das pessoas participar presencialmente aqui nessa casa, né? Tirando o direito das pessoas assistir ao vivo, porque o povo de Arantina é um povo trabalhador, não são vagabundos, né? Tem os seus compromissos, tem que ganhar o seu pão para cuidar da sua família, né? Ser cumpridor das suas obrigações. E o que eu vejo é atropelando o regimento interno como se não tivesse valor nenhum. O vereador tem o direito de apresentar emenda. Derruba a emenda, né? Ou vota, quem sabe? Quem sabe nós convencemos mais 3 vereadores aí que não é bom para esse legislativo fazer reunião às 14 horas. Quer esconder o quê? Quer voltar com o projeto para acabar com a séries prêmio? Os servidores públicos não vêm aqui? Qual o intuito disso? Terminou? Ainda não. Lá para eu terminar eu falo para a senhora. Eu tenho o direito a 15 minutos, podendo ser prorrogado por igual período, caso Vossa Excelência conceda. Eu não vou me alongar, não. Eu acho que o que eu falei já é o suficiente. Agora, está tudo dentro do regimento interno. A mesa diretora tem todo o direito de apresentar. Agora, está dando uma banana para o povo de Arantina. Está crescendo igual rabo de cavalo, para trás e para baixo. É uma pena, é uma pena. A conversa que foi falada no início, de democracia, de participação de todos, né, está ficando jogada. É só isso, senhora presidente, muito importante. Senhora presidente, pela ordem. É tão bonito ver esse vitimismo do novo vereador, né? Mas vamos fazer aqui um estudo do regimento interno. Conforme preceitua o artigo 159 do regimento interno, o projeto será distribuído à Comissão de Justiça, Legislação e Redação, a qual terá um prazo máximo de 14 dias. Ou seja, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação
tem até 14 dias para dar o parecer, seja em 1, em 2 e 3. Com relação ao artigo que fala das emendas, a gente vai no artigo 163. Fala que nos projetos votados em única votação, as emendas serão apresentadas no prazo em que os projetos estiverem passando pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Não fala em nenhum momento no regimento interno que o projeto obrigatoriamente deve permanecer na primeira comissão durante 10 dias. Então, o que falta, com todo respeito, o que falta ao novo vereador é a interpretação ao regimento interno. Inclusive, pedi à secretaria para fazer um levantamento, enquanto o novo vereador era, no ano passado, o vereador Giovanni chegou a falar 2 semanas atrás, que não é bom a gente falar em passado, concordo, não, vereador, mas a gente precisa sim falar algumas coisas aqui para que o povo arantinense tenha conhecimento da postura que o novo vereador tem perante aos cidadãos arantinenses. Eu fiz um levantamento aqui, enquanto o novo vereador estava como relator da Comissão de Justiça, Legislação e Redação no ano de 2024, 18 projetos foram dados parecer, excedendo o prazo máximo de 14 dias. 18 projetos. E sabe quantos projetos foram votados no ano passado? 42. 50% o novo vereador João Bosco, aos eleitores dele que está acompanhando aí pela live, 50% dos projetos que vieram tramitar nesta casa ultrapassaram os 14 dias. Então, o senhor vem falar em democracia. A Comissão de Justiça e Legislação deu o parecer dentro do prazo regimental, dentro do prazo que está previsto. Vossa Excelência, no ano de 2024, quando estava como relator na primeira comissão, excedeu o prazo de 18 projetos. 18 projetos. Inclusive, alguns projetos ultrapassaram mais de 30 dias. 30 dias. E o senhor vem aqui falar sobre democracia, sobre justiça. O senhor que nunca exerceu, o senhor há 2 semanas veio falar em mandato de segurança. Não sei se o senhor tinha conhecimento desse remédio constitucional até ser destituído da presidência dessa casa, onde o senhor queria permanecer aqui durante 4 anos, indo em contrário ao que previa a lei orgânica municipal. Ô, senhor presidente, o debate é sobre o requerimento meu. O novo vereador está lembrando. Senhor presidente, eu ainda estou com a palavra. O debate é sobre o requerimento. O que passou, passou. Eu ainda estou com a palavra. Poder falar do passado. Eu estou aqui agora para frente. O que está em debate é o requerimento. Eu tenho prazo para poder apresentar emenda? Ou o regimento interno não tem valor? Eu continuo ouvindo o vereador Elton, a palavra tem que ser passada. Mas desde que esteja dentro do assunto. Pode continuar, vereador Elton. Está falando Muito obrigado, senhora presidente. Não estou falando sobre isso. Estou falando antes de 2024. E quem queira pegar, quem tiver o interesse de pegar todos os projetos que tramitaram aqui no ano passado, pode me procurar que eu passarei e mostrarei a data para cada um. São 18 projetos, a secretaria fez o levantamento para mim. Senhora presidente, com relação ao requerimento do vereador João Bosco, ele não tem amparo nenhum no regimento interno. O regimento interno não fala obrigatoriamente permanecer 10 dias na primeira comissão. Não precisa. Não fala. Não fala. Precisa de um prazo para Então, caso Vossa Excelência tenha o interesse, caso Vossa Excelência tenha o interesse de apresentar emenda, faça um requerimento formal à primeira comissão. Faça um requerimento à comissão, não à presidenta. Solicito a nobre vereadora Joana Dark, presidente da Comissão de Justiça e Legislação. Não é, desculpa. É o vereador João Antônio, né? Me direciona a Vossa Excelência pedindo um prazo para que eu possa estar apresentando a emenda.
Senhora Presidente, Requerimento verbal. na primeira reunião ordinária foi falado sobre ordem nessa casa. Eu estava com a palavra, o senhor vereador veio interrompendo durante 5, 6 vezes. Então isso se torna impossível o diálogo e o debate aqui que seja transparente e que tenha conteúdo. Então peço mais uma vez que eu continue aqui com a palavra. Senhora Presidente, o regimento interno é bem claro com relação às emendas. As emendas deverão ser apresentadas dentro da primeira comissão, dentro do prazo da primeira comissão. A primeira comissão tem até 14 dias. Eu não fiz nada ilegal e nada inconstitucional. Caso Vossa Excelência tenha um interesse, pegue todos esses documentos e entre com mandado de segurança, que inclusive foi um remédio constitucional que o senhor deve ter tomado conhecimento quando foi destituído dessa presidência. O regimento, senhora Presidente, parece que... Senhora Presidenta, o regimento, o novo vereador, ele tenta transparecer, tenta passar para a população que eu estou descumprindo o que está previsto no regimento interno. O que eu estou fazendo está previsto no regimento interno. Está previsto no regimento interno, deixando claro a todos os cidadãos arantinenses, o que eu estou cumprindo, o que eu estou fazendo como relator na primeira comissão, está previsto no regimento interno, ao contrário do que o novo vereador fala. Muito obrigado, senhora Presidente. Mas, senhora Presidente, eu direcionei ao presidente da comissão, porque o regimento fala que é apresentado ao presidente da comissão. O vereador é relator, né? Então, eu solicito a Vossa Excelência que dê um prazo para que eu, vereador João Bosco, seja, né, esse prazo para estar apresentando uma emenda. Quem sabe a emenda que eu vou apresentar até Vossa Excelência logo? Não é? Quem sabe? A gente tem que conversar. Política é o quê? Parlamento é o quê? Não é falar? Não é falar? Então, vamos fazer o debate. Agora, vamos fazer o debate igual chifre de boi, né, que é crescendo para cima. Porque se for ficar olhando lá para trás, aí a coisa não vai andar. Eu continuo insistindo que seja cumprido para que eu tenha o direito. Está sendo tirado o direito. A palavra com a vereadora Daiane. Boa noite a todos. Primeiro eu queria pedir respeito como foi feito na primeira reunião que a gente teve, né, que foi falado que a gente não pode atrapalhar outra pessoa, e hoje aconteceu isso diversas vezes. Então, assim, foi a minha primeira e eu fiz esse erro e fui cobrada aqui no plenário. Então eu peço ao mesmo respeito hoje, né, quem fez isso. E outra, quando a gente entrou com a mudança do horário, eu não estou querendo esconder nada e nem acabar com a democracia e nem enganar o povo, não. Quando a gente entrou com o horário, foi exatamente porque várias pessoas da população estão cobrando a mudança de horário. Porque tem muita gente que é o horário de fazer janta, né? O povo de Arantina não é vagabundo, não. Mas tem muita gente que nesse horário também está trabalhando. Tem muita gente que às 6 horas ainda não chegou de serviço, mas também tem muita gente que nessa hora é a hora que começa a trabalhar em casa. Que é a hora de fazer a janta, que é a hora de dar banho às crianças. Então, assim, não estou falando da população inteira, porque não são todos que assistem. E a reunião fica gravada, porque ela é ao vivo e depois fica disponibilizada para quem quiser assistir. Então, assim, queria deixar bem claro que hoje a mudança não é para esconder, eu não tenho nada para esconder da população de Arantina. Quando eu fiz a minha campanha política, eu deixei bem claro, falei que eu seria justa, que eu seria certa, que eu estaria aqui pelo povo, aqueles que confiaram em mim, eu não ia fazer valer cada voto, e aqueles que não votaram também, porque a gente está aqui hoje por causa do povo. Então, assim, eu não vou ficar aqui, vou ficar questionando o vereador tal, não. Você sabe por quê? Qual o motivo de não mudar o horário de hoje? Seria para a população ou seria para algum vereador não ser prejudicado? Então, assim, eu acho que a gente não tem que pegar um problema da gente e querer prejudicar colocando como a população, não. Então, eu queria pedir de novo, novamente, né, o respeito, porque hoje faltou por falta de respeito à nossa presidente, né?
e o nosso vereador Elvio também, que foi cortado por diversas vezes, e fazer valer o que falaram sobre o regimento interno. Quando a gente analisou e fez junto, que eu faço parte de algumas das comissões, a gente está fazendo tudo que está dentro, porque o 14 prazo máximo, mas a gente não tem o mínimo. Lá não está pedindo o mínimo. Olha, tem que ter no mínimo 3 dias. Não, está pedindo 14 dias no máximo. Então a gente pode ser num dia, pode ser no mesmo dia, pode ser 5. Aí é a escolha da comissão a ver e colocar. E o que acontece? Hoje fica colocando para a população como se a gente quisesse esconder as coisas, como se a gente estivesse atropelando as coisas, como se fosse crime pelo fato da gente ser novo, da gente estar aqui para poder enganar o povo. Então, assim, gente, aqui não é brincadeira, entendeu? Eu sou nova, é primeiro mandato, mas eu estou aqui para fazer para o povo e assim a gente vai seguir, sem mentira e sem lacração. Tá? Eu não quero que ninguém fique lacrando em cima disso, não. Boa noite, obrigada. Senhor presidente, é só para esclarecer que a nova vereadora disse que para prejudicar algum vereador. Qual vereador que seria prejudicado com mudança da Câmara? É exatamente isso que eu não estou entendendo. O vereador. Foi você Do jeito que não. O senhor vereador está colocando a gente como mentira, como se a gente quisesse esconder alguma coisa. O que a população vai sofrer com a mudança do horário? É isso que eu não estou entendendo. Eu falei que se tem algum vereador aqui que vai ser prejudicado pelo horário, e eu estou perguntando, tem algum vereador que vai ser prejudicado por isso? Que afirmou? O senhor não começa a vir com um prato de lacrador para cima de mim, não, porque o senhor está querendo dar um de vítima, e o senhor sabe muito bem que o povo não é povo mais não. O povo sabe ver, o povo sabe entender o que eu quis dizer. Eu perguntei, tem algum vereador aqui que vai ser prejudicado por isso, que tem interesse próprio? Acho que não. Eu acho que tem. Eu acho que o senhor está querendo ter interesse próprio aqui. Porque o senhor está colocando que a gente. O senhor está falando que a gente está contra a democracia. Sendo que o senhor não fez isso em momento nenhum quando o senhor estava aqui. O senhor tirou o direito de outras pessoas ser presidente e quer falar de democracia para nós. Qual seria o prejuízo que eu levaria? Eu não sei, estou perguntando para o senhor. Isso é uma pergunta. O senhor teria algum? Não vejo nenhum. Então o senhor não tem por que questionar a mudança do horário. Não, mas eu só estou querendo fazer uma emenda. Isso é direito meu. Está previsto, não sei o que é só isso que eu quero. Então, mas quando o senhor foi pedir, senhora presidente, quando o senhor foi pedir, de legislar, né? Eu tenho o direito de. quando o senhor foi pedir o direito do o senhor quis questionar nós vereadores como se a gente estivesse enganando o povo, como se a gente não estivesse fazendo a democracia valer aqui nesse lugar, como se a gente quisesse esconder as coisas de alguém. E isso não é verdade e eu não vou admitir. Eu estou me dirigindo à nobre presidenta da Câmara por isso, porque é ela que conduz os trabalhos. A ela compete ler, interpretar e fazer cumprir. E eu tenho o direito de apresentar uma emenda e quero esse prazo para apresentar a emenda. É isso que eu quero. Senhor nobre vereador, eu acho assim, até um sarcasmo, a Vossa Excelência, falar de tanta forma ao regimento interno. Se tem uma pessoa aqui em Arantina, nessa casa legislativa, que feriu a sangue o regimento interno e a lei orgânica, foi o senhor. Foi o senhor, a Vossa Excelência, que fez mudou o regimento interno, alterou com uma assinatura só o regimento interno para se manter no poder. A nossa lei orgânica diz que cada vereador poderá ser candidato à presidência uma vez. No próximo ano já é outro. O que o senhor fez? O senhor mudou o regimento interno que causa de tanta relevância para o senhor. O que o senhor fez na época? O senhor mudou, o senhor feriu o regimento interno, feriu a lei orgânica e hoje vem cobrar para cima de mim que quer transparência. Que democracia que o senhor permitiu para nós? Presidenta da Câmara Mas Municipal de Arantina. eu E Vossa Excelência votou quando foi
E eu... Dá uma olhada para ver. Temos nome aqui. Entendeu? Eu acho que está precisando do novo presidente. É pegar uma cópia do regimento interno, da lei orgânica, distribuir para cada vereador e pedir a esses vereadores para ter um prazo de um minutinho por dia para estar lendo. Se não puder interpretar, procurar quem interpreta. Você está tirando o direito de legislar. Isso é um absurdo, isso é uma ditadura. Senhor presidente, pela ordem. É engraçado ouvir da boca do novo vereador uma ditadura, né? Todos os cidadãos conhecem a peça. Mas, senhora presidente, esse projeto ele entrou na hora do dia na sexta-feira. Caso fosse do interesse do novo vereador, ele poderia vir aqui toda sexta-feira, pegar os projetos que entram na hora do dia e dar uma analisada. Um projeto simples, como uma alteração de horário das reuniões da Câmara, das reuniões ordinárias da Câmara, o senhor pode fazer uma emenda, inclusive agora. Hoje nós estamos até com um assessor jurídico. Caso Vossa Excelência tenha o interesse de apresentar a emenda, seja apresentado. Mas eu acredito que Vossa Excelência não tem o interesse de apresentar a emenda. Vossa Excelência tem o interesse de tumultuar as reuniões. Vossa Excelência tem o interesse de intimidar os novos vereadores que aqui estão. Vossa Excelência tem o interesse de intimidar a senhora presidenta, inclusive quando Vossa Excelência, em algumas reuniões passadas, citou um artigo sobre a competência do presidente da Câmara. Inclusive, senhora presidenta, quero parabenizar pela condução das reuniões. A senhora está saindo uma ótima presidenta. Muito ao contrário do que alguns que passaram e sentaram nesta mesa, inclusive com o regimento embaixo. Sentar no regimento foi o que Vossa Excelência fez enquanto estava como presidente, inclusive como relator da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, conforme eu já falei. Sem mais, senhor presidente. Só dirigir ao doutor meu amigo de muitos anos, eu de infância, me conhece muito bem. O que eu quero é apresentar uma emenda. Eu tenho base eleitoral, eu tenho grupo político, assim como eu acho que todos aqui têm. Eu tenho que conversar com as pessoas. O que a gente acha melhor. Não é porque eu fui eleito que eu vou tomar decisões de minha própria cabeça. Eu tenho um compromisso com o meu partido, eu tenho um compromisso com quem me elegeu, eu quero conversar com as pessoas. É isso que eu sempre exijo. Precisa de prazo para poder estar conversando, para poder estar analisando, para ver o que o eleitor pensa. Estão empurrando tudo de goela abaixo. E o que eu quero é que cumpra aquilo que está na lei, que é o direito do vereador apresentar uma emenda. Eu quero apresentar a emenda, como já apresentei vários em projetos, umas foi aprovada, outras não, inclusive no regimento interno. O regimento interno já foi alterado várias vezes. Está aqui o vereador Zé Roberto, que eu acho, vereador Zé Roberto, que Vossa Excelência foi vereador em 93, então é um dos que votou essa resolução. Então, a partir daí, foi sofrendo modificação. E tem que acontecer isso, porque senão, 93 para 2020. Houve uma revisão. Agora, o que eu quero, os senhores vereadores, senhoras vereadoras, nobre presidente, é o direito de apresentar uma emenda. E está retirando esse direito. Não, olha que não está prestando atenção no que eu estou falando. Eu acabei de falar que eu preciso conversar com a minha base eleitoral, que eu preciso conversar com o pessoal do meu partido. Com todo respeito, o senhor tem visto desde sexta-feira, novo vereador. O projeto entrou na sexta-feira. Ô, vereador, o projeto só pode, só depois que entra em tramitação. O projeto está disponível nesta casa, ele ia entrar na ordem do dia. Entrou na ordem do dia de Como hoje. eu vou apresentar uma emenda no projeto que ainda não foi apresentado em plenário? Isso aí acontece igual vocês estão fazendo. O projeto já está disponível. O projeto já estava disponível para análise desde sexta-feira, novo vereador. Atenção, novo presidente.
seja de origem do executivo, seja de autoria do vereador, ou seja projeto de resolução, ele tem uma mensagem, ele tem uma justificativa. Não, vereador, aí nós estamos falando de formalidades. Formalidades. Pelo amor de Deus. Formalidades. O senhor falando sobre Eu pensei que justificativa. essa Câmara ia ser a melhor Câmara. O senhor, E pelo que eu estou vendo, né, durante o tempo que eu estou aqui, não vou nem arriscar de falar, mas pelo amor de Deus, acontecendo coisa absurda. É só isso que eu sei que eu vou falar por aqui. Porque... Com a palavra o vereador José Roberto. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos que nos ouvem ali nas redes sociais. Eu estou vendo muito tumulto aqui por uma coisa tão simples. Eu queria ver o vereador João Bosco brigar, agora está brigando com um leão aqui, atrás de verbo para a cidade. Agora fazer esse tumulto todo por causa de uma troca de horário, eu acho que não tem necessidade. Eu estou falando, depois eu falo. Eu estou falando. Vamos depois, o senhor fala. Então eu quero ver ele brigando assim atrás dos deputados que ajudaram o partido dele para trazer recursos para dentro de Arantina. Agora fazer isso com uma mudança de horário, sair das 6 para as 2. Ele vai ter muito mais tempo para conversar com o eleitorado do dia inteiro na rua. Muito obrigado. José Roberto. Senhor presidente, boa noite. Demais vereadores, demais aqui o nosso amigo Cleide presente. Eu gostaria aqui de aproveitar esse momento, essa hora aqui dessa discussão, enquanto dar uma acalmada no meio do pessoal, que possa, né, a gente possa fazer meu agradecimento. Tive perda da minha esposa, né? Fiquei muito feliz de vocês ter enviado a mensagem de pesar, né? Gostaria também de dizer, agradecer também ao pessoal que nos deram apoio, o pessoal que deu força a gente naquele momento difícil, e os amigos que participaram lá fora com a gente também, naqueles momentos, aquelas horas que necessitavam. Então, quero agradecer a todo mundo. E também aproveitar também a oportunidade também, e dizer que hoje aqui está iniciando nosso assessor, o Maicon. É um prazer, Maicon, que o Excelência venha trabalhar com a gente, né? E que, se Deus quiser, que corra tudo bem. A Flávia também voltando novamente. Então, isso para a gente é um prazer enorme. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Sim. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, servidores, aqueles que nos assistem nas suas casas. Ouvindo atentamente, né, cada fala, cada ponto de vista dos senhores, eu não vou colocar, e isso não estou dizendo que vossas excelências estão colocando, estou dizendo que e trato aqui de maneira subjetiva as questões. Objetivo e não subjetivo, melhor dizendo. Não vou colocar o vereador João Bosco no centro das atenções do debate, né, que pese que ele tem uma relevância muito grande no município, assim como todos os senhores, mas e também não vou debater um projeto nesse instante, porque teria oportunidade na hora que Vossa Excelência colocar para ser, né, evidentemente discutido e votado. Mas ocorre o seguinte, senhora presidente, na minha simples análise, né, qual foi o dia ou o horário que esse projeto foi deliberado, enviado para a comissão? Não estou fazendo essa pergunta para a senhora, só me respondendo a isso, estou perguntando. O plenário precisa ter ciência desse momento para que sim ofereça a emenda da comissão, né? O projeto, sim, está na hora do dia, foi colocado na sexta-feira, né? Mas ele é enviado para a comissão partindo da presidente, de Vossa Excelência. Vossa Excelência envia para a comissão, o plenário todo toma ciência da data que ele foi enviado para a comissão. E assim, se a comissão faz o seu trabalho no mesmo dia, né, pede-se um petício e faz o trabalho de dar o parecer, ou aguarda, né, o prazo, enfim, de fato não tem prazo mínimo, né, a gente tem termos assim máximo. Como eu desconheço
né, em que momento esse projeto foi enviado para a comissão. E entendo sim que é um projeto de redação simples, né, mas que, ao meu ver, eu gostaria muito de estudar um pouco melhor alguma possibilidade de emenda e até conversar com a sociedade a respeito do que eles acham melhor. Evidentemente que Vossa Excelência, o nosso vereador Daiane, o vereador Francisco, são legítimos na apresentação do projeto. Compete sim a vocês, não estão infringindo em momento algum o regimento interno. Mas eu gostaria, com todo respeito, me dirigir nesse sentido, né, de ter sim o prazo hábil para analisar esse projeto e, se realmente houver um entendimento de minha parte, consultando, né, evidentemente, conversando com os novos pares e demais, que ele esteja pronto para que eu vote, eu vou manifestar meu voto naturalmente, mas julgando que ele possa ser passivo de alguma emenda, não que vá beneficiar vereador A, B, ou C ou D, não estou tratando disso. Eu queria ouvir, nós temos projetos importantes para tratar agora nesse ano, assim como sempre tivemos, plano diretor, os códigos que vêm por aí, tributário, né? Talvez volte a conversar sobre férias-prêmio, e assim, não vou entrar no mérito da discussão do projeto, mas eu gostaria muito de ter a oportunidade de estar, né, consultando sobre essa deliberação, de estar estudando a possibilidade de emenda. Senhora Presidente. Obrigado. Senhor Presidente, respeito o posicionamento do nosso vereador, mas o regimento interno ele não é subjetivo. O regimento interno, vereador, ele é muito objetivo com relação àquilo que está descrito nas suas entrelinhas. Então, assim, o regimento interno ele nos permite dar o parecer em um prazo máximo de 14 dias. Se eu der o parecer em 1 minuto, inclusive eu havia deixado em algumas oportunidades para dar o parecer pedido solicitando o intertício, e realmente fica muito cansativo para quem nos assiste ao vivo ficar pedindo esse tempo. Então eu já me prontifico antes e já deixo o parecer no jeito. Quando a senhora encaminha, o parecer já está junto ao projeto. Então, há uma falha na redação? Pode ser que haja, não vejo dessa forma, porque sempre foi feito, sempre, lembrando, sempre foi votado, sempre foi tramitado dessa forma nessa casa. Inclusive eu posso pegar várias cópias, não digo no ano passado, mas nos anos de 2020, 2019, 2018, foi tramitado o senhor, o novo vereador José Roberto, a nova vereadora Cida, o vereador Giovanni, o João Bosco, tem conhecimento disso. E eu queria entender o motivo dessa mudança. Então, o regimento interno ele não é interpretativo, e sim muito objetivo com relação ao seu posicionamento, principalmente em relação às emendas. Sem mais, senhor presidente. Senhor presidente, senhor vereador, por favor, leia o artigo 66 do regimento interno, em voz alta, por favor. Os eleitores ouvirem. Não tenho interesse de fazer leitura. Caso Vossa Excelência tenha interesse, Vossa Excelência pode, fique à vontade. Das reuniões da comissão, artigo 66. As comissões reúnem-se obrigatoriamente na sede da Câmara Municipal em dias fixados ou quando convocados extraordinariamente pelos seus presidentes através de ofício aos membros da comissão. O que o senhor argumenta? Não, o que Vossa Excelência tem a dizer sobre esse artigo? Que as comissões reúnem obrigatoriamente. Eu não vi nenhuma comissão reunir. Foi reunido sim. Que dia fixado? Foi reunido sim. Que é o dia fixado? Depende. Que dia que foi? Depende. Então tá complicado o negócio. Senhora Presidente, só concluir, não trato o entendimento de maneira subjetiva do regimento e não me atreveria em momento algum, né, de ir para a linha da interpretação, porque certamente Vossa Excelência seria o nosso professor desse requisito, porque pela sua capacidade intelectual e técnica. Mas eu me reporto novamente a Vossa Excelência, senhora Presidente, que após, né, a manifestação do plenário com relação a esse requerimento, evidentemente tem que fazer por parte seguida a ordem dos trabalhos. Eu me reporto novamente no sentido
dessa observação do parágrafo único do artigo 163 com relação ao prazo de 10 meses, mediante o fato de eu não ter conhecimento de quanto esse projeto foi enviado para a comissão, que me impediu de estar fazendo isso em tempo hábil. Tá bom? Obrigado, senhor. Senhor vereador Giovanni, o senhor vereador João Bosco, nós já votamos essa mudança de horário em outro tempo. Não teve essa polêmica que está tendo hoje. No caso, nós votamos, eu, vereador João Bosco, o João da Quita, Cleiton e o Dirceu. Não teve essa polêmica, foi numa votação única só, não teve essa polêmica. Então, mais uma vez, eu reitero, pode colocar, se eu estou infringindo o regimento interno, já estou encaminhando os pedidos que o senhor fez, tá? Vou deixar disponibilizado em tempo hábil mais esse aqui. Se achar conveniente pedir que eu infringi o regimento interno, a lei orgânica, de tal modo que eu seja destituída dessa cadeira, eu saio de cabeça erguida, que eu não estou fazendo nada para prejudicar ninguém, nenhum de nós aqui. Como o senhor diz, que é um homem casado, eu sou uma mulher casada, sou esposa, sou mãe, sou avó, e não estou aqui para denegrir ninguém, para mentir para ninguém. O pessoal de casa que está nos assistindo, quando a reunião era às 14 horas, mais pessoas apareciam lá na outra sede. Então, não tem nada, nós não temos nada, tudo absolutamente claro. E eu vou colocar agora esse requerimento em plenário. Os que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contrários se levantem. Aprovado. Foi aprovado. Foi aprovado. Foi aprovado. Mas aí, Foi aprovado. Aí, aprovado, aí não. O requerimento foi aprovado, então quer dizer que não vai ser votado hoje. Meu voto é favorável. A favorável a ser votado hoje. Não foi isso. Foi apresentado o requerimento. E Vossa Excelência, qualquer vereador aqui, me mostra aonde que eu não posso solicitar a minha votação. Na Câmara dos Deputados, você vota se você vota e você pode justificar que votou após depois. Eu posso fazer isso. Eu sou favorável, vota hoje. Foi aprovado o requerimento. senhor presidente, com todo respeito, eu acho Aí que não, né? Foi aprovado o o requerimento. debate é muito claro. Pode procurar sobre a internet. Não existe isso. Mas aí, Vereador tem direito ao voto dele. Eu entendi que Vossa Excelência, quem fosse a favor de votar hoje, permanecer sentado, com as votações sendo assim. Nossa Senhora mudou a votação, então eu sou favorável que vamos votar o projeto hoje. Nós podemos fazer a votação nominal. votação nominal, senhor presidente, mas de um projeto, de um pedido que já houve resultado, com todo respeito. Já foi votado. Foi obedecido esse prazo, agora vai votar novamente, é isso? Só para me entender como que eu vou proceder. Pela lógica, presidente. Eu posso justificar meu voto, mas vou votar no voto atrás. Eu votei, porque foi mal medido. Eu entendi que o Vossa Excelência falou que dizia quem fosse favorável a votar hoje permanecer sentado. Eu tenho o direito de ratificar meu voto. Só, presidente, foi colocado em votação por requerimento, foi muito claro. Já aconteceu nessa casa que você que gosta de estar falando atrás, mas já aconteceu, votou errado. Colocou em votação. Foi aprovado, está gravado. Aí a diretora foi
Eu estou praticando meu voto. Eu estou no voto, eu estava presidente. Ela mudou a posição de votar. Então, como a gente sempre vota, né? Os que vão a favor permanecem sentados, só vão ter voto. Então, ela mudou a votação. Mas eu vou justificar meu voto, porque eu quero que esse projeto vote hoje. Presidente, por favor, não pode escrever a votação. Entendi o artigo que quer disso. O requerimento do presidente foi aprovado, então tem um prazo. O plenário tem poder. Ele, né, manifestou o voto, está decidido. Então vai ter que cumprir, né, a decisão do plenário. Que foi a votação a favor de dar um prazo de 10 dias. Outro representante. Sim. Olha, Vossa Excelência tem toda a liberdade de, se eu estiver interrompendo, interpelando, por favor, possa, tá? Nós estamos aqui, uma reunião gravada, um debate objetivo, claro, das ideias de cada um, com respeito, como Tancredo Neves, né? Tancredo Neves, o grande mineiro, falava, não são os homens, mas as ideias que brilham. Então, acho que aqui a gente tem que ter esse caminho. Estamos aqui, né, com o doutor, né, aqui fazendo esse trabalho conosco, iniciando aqui na Câmara. Não tem como dizer que o requerimento foi reprovado. Foi aprovado. O vereador pode, sim, numa nova votação, evidentemente. Mas é assim, fica difícil até orientar o plenário, porque como que a gente faz? Né? Mas, mais uma vez, com respeito às decisões que Vossa Excelência tome, senhora presidente, todavia, é preciso, é gravado, então tem assessoria jurídica, servidores dessa casa, que testemunharam este fato, né? Enfim, se é relevante ou não, mas foi um fato. Senhor presidente, pode verificar a lei, que a lei permite, ela permite isso. Se a possibilidade do voto, se a pessoa votou, mas realmente tem condições de votar o voto, depois não, eu vou justificar agora, não tem nem votação, nem a votação que foi passado, Vossa Excelência não citou nem o resultado da votação. Senhor presidente, o voto ele pode mudar, concordo com ele, quando o projeto tem 2 votações. Agora eu estou a favor do projeto, agora eu estou contra. Eu votei errado lá. Por favor. Senhor presidente, não, hoje. Porque ele tem um projeto de almoço, que qualquer vereador pode fazer essa retificação. A gente erra a ata, tem a retificação. Agora, eu entendo que para mudar o voto da votação, pode ser, porque a votação vale pela segunda votação do projeto. Agora, o resultado da votação, ela ainda não eu não pronunciei, né? Senhor presidente, eu comentei que se eu apresentasse a emenda, quem sabe eu conseguiria os votos. Eu consegui para aprovar o requerimento. Quem disse que eu não posso conseguir para aprovar a emenda? Né? O requerimento foi aprovado. Eu vou suspender a reunião por 5 minutos.
Não. É direita? Não, sem camisa não. Sem camisa não, igual no Vasco. Você usa? Uso. Ah, usa? Ah, é verdade, sim. O Vasco tem pouquinho. Esse carnaval não é mal organizado, muita gente quando lá no Vasco. Não perdeu não, mas é direito, cara. Muita gente foi no bloco Vasco. Conforme que é, mas não quero ver o voto quando ele vai trocar. Aí. Pô, Valinho, campeão. Sexo sub-20 vereadores e federal. Os evidentes, tudo bem. O presidente vai ser arrestado. Se parecer Não foi no evento da família, não dá De uniforme. Eu vou levar terceiro. Eu vou ver para lá do carro. Que é isso? Passou eles, é? Qualquer votação. Eu vou, começo. Logo tem que ser tudo bem, correto? Que diferença faz? Vai ficar no bloco jurídico. Não, já tem ainda o objetivo com relação. É, depois discute, mas sobre a isso. Liberdade não dá, né? Hã? Lá é liberdade. É, mas fazer não pode fazer logo. Mas pode. Aí depois você vai proclamar, você voltar atrás. É hoje, talvez. Tanta gente erra. Mais uma vez você votou na Agora, já melhor. cansou de errar. A questão do Leodete levantou a dúvida logo em seguida. Foi, peraí, a respeito do projeto. É, mas aí tem que observar o que o presidente está falando. O requerimento é uma discussão e votação. A gente estava discutindo o requerimento com quem chegou a votar o projeto. Mas, discute depois. Falar de lei você é uma coisa que você falar disso. O carro velho. Eu tenho muito mais a aprender com vocês do que ao contrário. Todo mundo aprende, morre sem saber nada. Aprende, Com 2, 3 anos, vocês já estão jogando bola. Agora te volta. Uma igreja antiga. Esse Facebook deve ter Ô, Cleiton, você é antigo aqui, você já viu isso acontecer? Marcar atrás, não vai? Voltou pra boa, né? Só levar de uma vez, não pode. Errado, mas aí vou. Teve em qualquer levantou, deu uns anos na casa. Cacau aí ganhou. Quem fez o mais errado? Você era discutindo secreto? Voltou esse lado, não é a primeira vez, não. Você fica com vergonha, não, isso já aconteceu. Inclusive, naquela vez, as duas votações fizeram só em uma. Foi. Mas aí não Sobre a presidência de quem? vou falar pra quem é. Era não, é? O teu também pontuava mesmo uma coisa. Serve de teu na causa? É o 20, né? O João não lembra, não. Batia na mesa, cada tapa na mesa.
Declaro reaberta a reunião. O artigo 180, parágrafo único do regimento. Se os Pela ordem, poderia falar o caput do 180, por gentileza? O caput e o... Artigo 180. O método simbólico praticar-se-á, dizendo o presidente: os senhores que aprovam queiram conservar-se sentados. Parágrafo único. Se os resultados dos votos for tão manifestado que à primeira vista se tornarem evidentes, o presidente anunciará. Mas se o resultado não se evidenciar desde logo, ou se parecer a algum vereador que o resultado anunciado pelo presidente não é exato, poderá pedir verificação dos votos, sendo que, em qualquer deste caso, dirá o presidente: queiram se levantar os vereadores que votaram contra, contando o secretário os votos para serem confrontados com os primeiros. Verificando o regimento interno, eu já havia tentado encontrar naquele momento, mas nós verificamos o regimento interno e tem essa... Artigo 180, parágrafo 1. A Cíntia já leu, já está claro. Senhora Presidente, pela ordem. É só para parabenizar a Vossa Excelência mais uma vez pelos estudos que a senhora vem fazendo no regimento interno. Inclusive, quando foi suscitada a dúvida, a Vossa Excelência já falou: opa, tem um artigo no regimento interno. Então, foi só a Secretaria, juntamente com a assessoria jurídica, fazer o levantamento do artigo. Deve-se levar em conta também o posicionamento do novo vereador José Roberto. Assim que houve a movimentação, o vereador já, mas eu achei que era em relação ao projeto, se o projeto iria votar hoje ou não. Então, vale levar em consideração a manifestação do vereador José Roberto, que ficou na dúvida, e não sei se os demais vereadores também ficaram na dúvida. Senhor Presidente, pela ordem, então nós estamos prestes a afirmar aqui, categoricamente, que o resultado não foi exato da votação, é isso? Não, Não, todas as vezes a senhora... Houve dúvida. Pela ordem, presidente. O resultado não foi exato. Pela ordem. Houve dúvida. Houve dúvida? Houve dúvida. Ok. Agora que, pelo artigo 180, parágrafo único, que aí vai ter essa definição, foi a hipótese que eu levantei após a primeira votação. Perfeito. Senhor Presidente, o regimento interno a senhora está seguindo, né? Agora a senhora está seguindo. Por que não segue na íntegra? Na regra. Né? A hora que convém para a bancada de Vossa Excelência, aí Vossa Excelência vai no artigo, lê. Agora, quando o vereador requer o direito dele, né, no regimento, um direito regimental, aí não pode. Estranho, está em contradição minutos depois. Pessoal, a câmara está complicado. Senhor Presidente, Cobra do seu vereador, cobra porque eles foram na casa de vocês, pediram voto, agora cobra deles, para poder estar representando vocês aqui, respeitando as leis. E eu levantei hipótese porque eu tenho conhecimento da lei. Realmente, quando Vossa Excelência, por votação que eu vi, que a Vossa Excelência inverteu o resultado da reunião, então eu tive a minha ressalva, é o que está no artigo 180, do regimento interno. Então eu peço a Vossa Excelência, coloque logo essa minha votação para poder. Não, pode ter rolado isso aí. Muito obrigado. Gente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, olha, é o requerimento que está sendo votado, né? Queiram se levantar os senhores que votaram contra.
6 votos. Aprovado. Desculpa, reprovado. O requerimento foi reprovado. Agora, nós vamos votar o projeto de resolução número 2 de 2025. Senhor presidente, o meu pedido verbal que eu fiz a Vossa Excelência, pedi até que fizesse separado, justamente pela ordem dos trabalhos. A senhora vai colocar também no plenário? Pedi que fizesse separado, evidentemente, que outra, né, para que não houvesse, evidentemente, nenhum. Senhor vereador, com todo respeito, mas o senhor pode repetir? Sim, Houve tantas que eu repeti na sua palavra. É até bom ficar claro. Justamente isso, para que eu tivesse, né, a oportunidade de estar analisando a questão de oferecer a emenda, de acordo com o que se descreve nos 10 dias lá no artigo 163, parágrafo 1 do regimento interno. Era só sobre isso. Obrigado. Em outra oportunidade, eu parei. Então, nós vamos votar o projeto de resolução número 2 de 2025. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se levante. Aprovado por 6 votos. Eu vou encaminhar as contas de 2023 para a Comissão de Fiscalização. Antes de terminarmos, eu quero comunicar que nós estamos recebendo hoje a servidora Flávia e o nosso assessor jurídico, Dr. Michael. Eu queria convidar o Dr. Michael aqui. Mais uma vez, desejar as boas-vindas. O senhor desempenha um maravilhoso trabalho. Fala algumas palavras para nós. Boa noite aos nobres vereadores, boa noite ao pessoal de casa. Na oportunidade, quero agradecer por estar aqui com vocês e me colocar à disposição para poder estar fazendo o melhor trabalho possível aqui. Muito obrigada. Presidente, antes de terminar, queria fazer uma pergunta para você, né? Você falou para os novos vereadores ou vereadores da base do prefeito. Com relação ao piso salarial do magistério, vários professores têm procurado e perguntado. Eu falei, olha, na Câmara ainda não chegou nenhum projeto lá. Alguém sabe me falar se está a caminho, se está estudando, o que está acontecendo, para que eu possa estar... Eu particularmente vou procurar e no tempo certo que eu tiver informação, eu avalio. Então não tem... Do meu conhecimento, não. Muito obrigado. Eu quero agradecer a presença de todos os senhores vereadores. A senhora me permite, antes de terminar, porque eu disse que não falaria sobre o projeto antes de entrar em votação, mas como não houve a discussão, já falamos tanto, então não quis interromper. Dizer, principalmente a quem nos assiste através das redes sociais, o motivo que me levou a votar contra esse projeto. Né? É sempre possível que oportuno, que a gente tiver a oportunidade que não fique cansativo, a gente está, né, conversando sobre as nossas decisões. Gostaria muito de ter estudado até alguma possibilidade de emenda com relação a esse projeto. Não tive essa possibilidade. E eu acredito na ideia que o cidadão ele tem que ser o centro das atenções, não eu ou qualquer outra pessoa que seja. Eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de ouvi-los, principalmente os servidores públicos, professores. E isso não quer dizer que eu esteja aqui para poder afrontar a ideia de qualquer outro vereador que defende o projeto. É apenas o meu ponto de vista, respeitando quem defende o projeto.
queria ouvi-los. Porque quando a gente tem a oportunidade de buscar informações sobre o funcionamento das câmaras da região, como Jardim de Minas, Andrelândia, São Vicente, Liberdade, todas funcionam, né, tem o seu expediente aí normal, mas as reuniões são às 18, outras 19 horas. Justamente por quê? Para poder dar oportunidade daquele que está lá na roça trabalhando, daquele servidor público, do professor, para que ele possa acompanhar ao vivo a reunião. Se for o caso, mandar ter alguma pergunta, ou estar aqui conosco, né? Tudo bem, a reunião fica gravada, hoje pode assistir a qualquer momento, mas eu acho que eu não deixaria o cidadão para depois. Eu gostaria muito que eles nos acompanhassem ao vivo. Vai nos acompanhar, evidentemente, num horário, né, um pouco diferente. Enfim, mas eu gostaria muito também que possa, principalmente que o povo que nos assiste, que nos cobrassem um pouco mais. Ou pelo menos me cobrassem. Não posso falar pelos demais, até me perdoe essa fala. Por quê? Nós estamos aí, né, com alguns servidores tendo que deixar, né, de atender a população, evidentemente, porque estão sendo desligados. Tem um processo seletivo simplificado que está aí, né, em andamento, com algumas questões um pouco contraditórias no que diz respeito à pontuação de edital, de informação e aquela coisa toda. Então, às vezes, a gente preocupa muito com um detalhe, com alguma aresta, com algum tipo de pensamento contraditório político, esse ou aquele outro, e às vezes a gente não coloca o cidadão no centro das atenções. Não estou dizendo que isso que Vossas Excelências fizeram em ter colocado o projeto, vocês estão tirando o cidadão. Estou falando da minha fala apenas, eu, Giovanni. Mas eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de fazer esse estudo do funcionamento das reuniões das câmaras da região, e mais do que isso, iria propor, aproveitando evidentemente o alcance que das visualizações das reuniões, eu iria propor, através da emenda, que, se fosse o caso, fizéssemos uma consulta popular para ver o que para a população seria melhor. Porque nós somos servidores, não somos servidores, evidentemente, nós somos funcionários do povo. Então, para ver qual que seria o melhor o horário que a população pudesse assistir, acompanhar e estar aqui presente. Mas, enfim, não foi dessa forma. A democracia é isso, né? Quem tem, né, um entendimento e confabula para uma determinada situação ganha, outros perdem, mas quem impera possam continuar imperando aqui o respeito às decisões, àqueles que pensam diferente. Mas eu saio aqui, né, com essa sensação de, infelizmente, não poder ter tido esse momento, principalmente de conversar com a população. Mas não há nada que não possa ser rediscutido, conversado novamente. Quem sabe a população também entenda que há necessidade de voltar a conversar sobre esse tema. Eu tenho certeza que a mesa diretora e nós conversaremos novamente, se for da vontade da população. Mas gostaria dessa forma de estar justificando meu voto e agradecer a Vossa Excelência pela paciência e pela oportunidade de falar. Senhor Presidente, pela ordem. Eu queria fazer alguns levantamentos aqui. Tem umas 2 semanas, se eu não me engano, eu estava passando pela rua Francisco Caetano e visualizei que o calçamento que tinha sido efetuado pela eu não vou me recordar o nome da empresa, mas que ela que é até do sobrinho do novo vereador Grêmio, do Messias. Cheguei a ver algumas imperfeições e me atinei e falei, não, vou dar uma olhada e vou ver com a prefeitura para que a gente possa sanar esse problema para um possível problema, mas que não chegou a ser um problema. E tive a surpresa, a feliz surpresa de quando eu fiz uma viagem, ao retornar dessa viagem de um fim de semana, eu vi que o pessoal da empresa já havia iniciado ali algumas manobras para que fosse sanar
essas pequenas imperfeições, mas quando você está transitando com o carro, acaba mexendo um pouco, e a gente estava com um calçamento muito novo, enfim. Entrei em contato com o pessoal da licitação, falei, nossa, que legal, que presteza da empresa do Messias em solucionar um problema tão rápido. E foi falado que foi requisitado informalmente, ou seja, não foi enviado ofício nenhum, foi feito um pedido de maneira informal à empresa para que solucionasse o problema, visto que estava dentro do prazo da garantia, mas que, num diálogo informal, a empresa do Messias solucionou o problema e hoje a gente tem um calçamento ali, voltando a ter um calçamento de qualidade. Inclusive, queria parabenizá-lo por essa presteza e eficiência aí em nosso município. Queria chamar a atenção para alguns novos empreendedores que estão vindo aqui para o município de Arantina, que na verdade já até eram daqui de Arantina, mas tiveram a iniciativa de empreender aqui dentro do município. Isso é muito importante para a nossa economia, senhora presidenta e nobres vereadores, e a gente deve ressaltar a importância disso no município. Há um tempo atrás tivemos o Arthur Melo com o bar dele. Agora, recentemente, também tivemos o Felipe Primo, que abriu uma choperia. Queria parabenizar também o Diogo Silva, que mais popularmente conhecido aqui em Arantina como Diogo da Capoeira, que abriu Diego Silva, mais conhecido como Diego da Capoeira, que abriu Aula de Muay Thai. Aula de Muay Thai. Eu não sei nem como que é o termo. Que isso é de grande valia para as nossas crianças, inclusive o filho do vereador João Bosco, do vereador João Antônio, ele está lá, eu tive o prazer de passar lá e ver algumas crianças. Então isso é muito importante para o município, e eu acho que a gente deve sempre ressaltar a importância desses empreendedores no nosso município, parabenizar pela excelência nos serviços e torcer para que tudo dê certo. E também deixo aqui, fico à disposição para esses empreendedores, caso tenham alguma dúvida ou caso tenham interesse de solicitar algo, que a gente fique aqui à disposição para que a gente possa atender e a gente consiga trazer mais empreendedores para dentro do nosso município. Então, parabéns a todas essas pessoas que vêm empreendendo aqui dentro de Arantina e no mais, muito obrigado por acreditar no nosso município. Sem mais, senhora presidente. Eu quero me dirigir agora a todos e principalmente aos que estão em casa. Que vocês compareçam às nossas reuniões. As nossas reuniões precisam de vocês, de todos. Compareçam. Venham tomar um café, ouvir os nossos debates, os nossos projetos. Sejam sempre bem-vindos, vocês serão sempre bem-vindos em nossas reuniões. Eu quero agradecer a presença dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras, dos funcionários, a presença do Cleiton. Meu muito obrigado. Desejo a todos uma boa noite e declaro encerrada essa reunião.